Inovação, tecnologia e o futuro da economia de Sorocaba e região. Como tudo isso se conecta? Hoje vamos mergulhar em um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do estado de São Paulo, o Parque Tecnológico de Sorocaba. Esse ambiente de inovação não só abriga startups promissoras e grandes empresas, como também impulsiona pesquisa, desenvolvimento e novas soluções que impactam diretamente o mercado e a sociedade. Mas você sabe exatamente como funciona o Parque Tecnológico de Sorocaba? Como ele transforma boas ideias em negócios de sucesso? Para responder a essas perguntas e muitas outras, temos a honra de receber hoje Nelson Tadeu Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Vamos entender como esse ecossistema de inovação contribui para a geração de empregos, para a competitividade da nossa região e, claro, para a construção do futuro. Fique com a gente porque essa conversa promete grandes insights. Nelson, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Elton, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, e a gente poder passar alguma coisa que nós fazemos lá no parque, que com certeza muita gente ainda não conhece, mas aqui nós vamos tentar passar informações bastante valiosas para todos. Para a gente começar, por favor, Nelson, fale um pouco sobre a infraestrutura do Parque Tecnológico e o que ele oferece para as empresas, para os projetos residentes. Tem muita coisa para falar. Muita coisa. Mas é um parque público, né? A gente tem que pensar nisso. Nós temos uma área lá de mais de 1.800.000 metros quadrados, onde nós temos um grande edifício com 18.000 metros, com várias salas onde ali empresas, startups, laboratórios são constituídos. Hoje estamos fazendo uma ampliação de mais 3.600 metros, que daqui a 1 ano e meio mais ou menos, nós estamos ampliando em outros laboratórios, mais salas, né, onde nós podemos, obviamente, receber outros empresários. Mas nós temos também uma área externa, né, muito grande, terrenos, onde ali nós concedemos, né, aos empresários a utilização dessas áreas até por 50 anos. E, Elton, uma coisa muito interessante, que ali nós temos um setor muito específico, que nós chamamos de Laboratório de Tecnologia 4.0, né? Nós temos aqui uma região onde contém bastante indústrias, né, que podem usufruir daquele ambiente. E na área externa, como eu disse, são terrenos que nós damos concessão de 50 anos, com alguns incentivos fiscais, isenções fiscais municipais, que é uma forma de nós atrairmos as empresas. Muito interessante. E como que funciona esse processo de seleção das empresas, dos projetos? Bom, vamos tentar colocar bem simples para você. Startups, por exemplo, é óbvio que nós temos um departamento que recepciona os empreendedores e ali ele apresenta um projeto e a gente sempre usa o termo assim, será que para de pé esse teu projeto? Sim. Muitas vezes não para e a gente tem, obviamente, que dar ali algumas orientações, mentorias, né, que a gente acredita que o projeto possa vingar, né, vamos dizer assim. Então esse é um grupo que nós atendemos, startups, onde nós damos mentorias, capacitação e por aí vai. Nós temos empresas também que já se instalaram dentro do prédio, né? E aí tanto empresas que se instalaram no prédio como na área externa dos terrenos, existem alguns pré-requisitos. Sim. Então, por exemplo, tem que ser uma empresa que tenha investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou que ela tenha laboratório de pesquisa, ou que ela faz inovações, né? Então, existem alguns critérios, né, que essas empresas têm que atender esses critérios, e após isso, ela escreve um projeto, esse projeto passa por um corpo científico, técnico-científico, que faz uma análise desse projeto, e se for aprovado, ela já tem possibilidade de ingressar dentro do Parque Tecnológico. Muito bom. Inclusive, não te cortando aqui, rapidamente, é muito simples e muito rápido. Então, hoje, para você imaginar uma empresa que ela em 30 dias ela consegue estar dentro de um parque tecnológico, e se for uma empresa para a área externa, onde ela vai apresentar uma planta de construção, etc., se tudo correr bem, em 4 meses ela começa a obra. Muito interessante. Fala um pouco para a gente sobre essas empresas que já estão instaladas lá, quais são os ramos de atividade que vocês têm por lá? Bom, obviamente nós temos hoje dentro do parque, né, no prédio,
50 empresas. 50. 70% delas ligadas à área de TI. Então você tem desde desenvolvedores de sistemas, a empresas que fazem controles na área de sistema também. Nós temos laboratórios de pesquisa das universidades locais, Uniso, Facens e PUC, e também a UFSCar, né? Nós estamos começando um laboratório novo com eles. Dentro da área de laboratórios, né, também, como eu disse há pouco, nós temos um laboratório muito interessante de prototipagem. Então, qualquer empresário, né, que queira prototipar algum desenvolvimento, ele pode ir ao parque. Nós temos várias impressoras 3D, corte a laser, parte elétrica, parte de formação a frio, enfim. Mesmo que não tenha nenhum vínculo inicial com o parque? Mesmo que não tenha, né? Porque esse é um grande projeto para que a gente colabore com os empresários para um desenvolvimento. Então, nós, por exemplo, nós temos empresas, grandes empresas que não estão instaladas no parque, mas usufruem das nossas instalações. Então, é um ambiente que foi criado para que a gente possa cada vez mais contribuir com o desenvolvimento regional. O Nelson, lá no parque tem rodadas com investidores anjos para essas empresas? Como que funciona isso? Venture Capital? Hoje, né, o nível de startups que nós temos, hoje nós temos, na verdade, 4 startups que residem no parque, mas nós estamos fazendo mentoria com 38 startups, que não estão residentes, mas que frequentam nossos trabalhos. E óbvio, né, com o desenrolar, né, desses trabalhos que a gente fez, existe uma trilha, a gente chama, né, todo um procedimento que as startups têm que seguir, e a gente sempre fala que uma startup ela começa a mostrar o porquê ela foi criada e porquê ela existe depois de 8, 10 meses. Né? E aí sim, quando ela já fez o MVP, que ela já está mais madura, já criou um pouco mais de musculatura, aí sim, nós buscamos levá-las, nós nos trazemos até o parque, nós levamos essas startups onde nós encontramos, por exemplo, rodadas de negócio, onde nós temos lá investidores, o Sebrae nos ajuda muito nisso. Bacana. Né? E é isso que a gente faz. Muito bom. Nós sabemos que a tecnologia ela passa por grandes transformações. Como que o Parque Tecnológico consegue acompanhar essas tendências, essas novas tecnologias que estão em evidência? Quando você está envolvido num ecossistema de inovação, as informações chegam muito rápido. E é em cima dessas informações que a gente busca, obviamente, nós temos alguns pilares vocacionais, né? Nós não temos condições efetivamente de abraçar tudo. Então nós temos, por exemplo, a tecnologia 4.0, nós temos a área de agro, nós temos APLs, né? Arranjos produtivos locais. Até nós somos contemplados recentemente pelo governo do estado como o melhor cadeia produtiva local, que agora mudou o nome um pouco, de metal mecânica do estado de São Paulo, né? Fomos reconhecidos desta forma. E nós temos também uma grande rede do ecossistema de inovação de todo o estado de São Paulo, né? Onde a própria sede é dentro do Parque Tecnológico, onde hoje nós temos, nesse ecossistema, nós temos Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que conecta a nós, Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, um exemplo, se um empresário nos procura com alguma dor, né, que a gente sempre fala isso, e por acaso eu não consiga resolver dentro do nosso parque, nós colocamos isso na rede e alguém dessa rede consegue dar o com certeza vai conseguir dar uma solução. E isso nos faz estar integrado, né, dentro dessas novas tecnologias que vem surgindo. Muito bom. Você já comentou um pouco, mas eu gostaria que você abrangesse mais, porque você falou que, por exemplo, uma startup que está no início, ela ainda tem um caminho longo até ela estar pronta para ser incubada. Como que funciona esse apoio do Parque Tecnológico, por exemplo, a uma startup que ainda não está com o produto dela consolidado? Então vamos lá, vamos explicar as situações que aparecem. Muitas vezes o empreendedor vem e ele tem uma ideia que está na cabeça dele. Então ali a gente tenta tirar essa ideia da cabeça, colocar no papel e estudarmos juntos, né,
como esse projeto pode parar em pé, que é o termo que a gente usa. Se é possível, se não é. Se isso é possível, como eu disse, existe uma trilha que a gente faz, alguns procedimentos, vários procedimentos, que a gente vai tirar da cabeça dele, passar no papel, fazer prototipagem, testar no mercado. Testou no mercado, não funcionou, volta para a gente melhorar esse produto. Volta para o mercado, testou, olha, muito bom. Aí sim, quando o teste e a prova, ele já começa a entrar num momento que a gente fala que ele está criando musculatura, que ele vai sair para uma área comercial, vai começar a fazer algumas vendas. Sim. E aí sim, né, normalmente uma startup, em 1 ano e meio, ela já tem que, a gente sempre diz, ela tem que estar já mostrando porque ela veio. Sim. E é esse momento que a gente começa a dar mais apoio, evidentemente, porque toda startup precisa de recurso, né? Esse é o grande problema hoje. Então, hoje nós temos um departamento, por exemplo, que ele escreve projetos e foca em recursos e editais em aberto. Legal. Então, nós somos credenciados pela FAPESP, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós ficamos sempre no nosso departamento, busca, né, conhecer esses editais que, de repente, uma startup que está conosco e ela está precisando de um recurso, nós vamos buscar numa FAPESP, né, que ela entra lá no... Para fazer a conexão. Isso, ela entra no modo inicial que ela consegue receber R$200 mil, né? E aí por dentro, para ela continuar se desenvolvendo, e nós vamos dando todo esse apoio até que ela possa realmente criar musculatura e sair para o mundo. Interessante. E também a gente precisa citar que a pessoa, né, que tem a startup, ela precisa ser bem maleável, porque eu sou dessa área de tecnologia, eu trabalho com startups, e nós que trabalhamos com startup, a gente pensa que a nossa ideia vai mudar o mundo da noite para o dia, mas não é assim, né? Tem que ter o pé no chão. Esse é o grande problema nosso, né? Porque quando nós escutamos, nós estamos lidando com um sonho. Sim. Né? E muitas vezes você tem que falar para a pessoa o seguinte: esse teu sonho não vai dar certo. Que é muito difícil, e a gente tem que saber como falar isso. Por quê? Porque realmente o empreendedor, ele acha que o produto dele vai revolucionar o mundo, né? Que vai resolver o problema do mundo, e muitas vezes não é assim. Então nós temos que ter a sensibilidade, obviamente, para esse empreendedor, para não desestimular, mas nós temos que tentar, de alguma forma, explicar para ele, né? De uma forma prática, lógica, né? Que ele precisa ou melhorar, ou que ele precisa voltar para casa e rever um pouquinho melhor. Olha, não, fica aqui que nós vamos te ajudar, porque o teu produto tem muita possibilidade. Então é sempre isso, porque o empreendedor, né, ele visa o quê? Ele acha que o produto dele vai resolver o mundo e acha que ele vai tornar isso tudo rápido. Assim Mas eu sempre falo para ele o seguinte: não é nós que vamos dar velocidade. O empreendedor tem que entender que ele é a pessoa principal. Não é o parque, não é o Nelson, não é os técnicos. É ele, porque muita coisa é ele que tem que desenvolver. Né? Nós só damos o caminho e algumas orientações. E como funciona a parceria do Parque Tecnológico com as universidades? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque nós entendemos o seguinte, né? A gente sempre ouve falar da tríplice hélice, que é onde você consegue colocar os atores, poder público, capital, que são as empresas, e o conhecimento, que são as instituições de ensino. É fundamental, né, que essas três criem sinergia de trabalho. E é muito difícil, o empresário brasileiro ele tem um problema sério, e eu posso falar, porque eu fui empresário por 30 anos. Nós não gostamos muito de planejamento. Nós não gostamos, porque nós queremos tudo para ontem. Nós não gostamos muito de buscar ajuda, porque a gente só busca ajuda na hora que a água está batendo no nariz. Então, o que a gente tenta mostrar, né, tanto para a universidade também, ela não sabe chegar próximo ao empresário. Sim. Que é muito diferente de alguns países desenvolvidos, né, que esse trabalho da universidade, das empresas injetam muito dinheiro, são muito integrados. No Brasil, as grandes empresas multinacionais, elas têm essa facilidade.
Mas nós temos que entender que 90% das empresas brasileiras são médias, pequenas e micros. Sim. Que eles não têm, e esse é um trabalho que também nós fazemos, mostrar a importância que tem a universidade se aproximar das empresas e vice-versa. Sim. Então nós temos hoje, para você ter uma ideia, 16 instituições de ensino que estão no nosso ecossistema. Instituições de ensino superior, né? Nós temos a Marinha, inclusive, nós temos a USP, a Poli está conosco, enfim, várias instituições de ensino que nós fazemos essas conexões, né, com eles, levando a eles problemas que a gente, porventura, receba. Fazemos muitas palestras, muitos eventos, né, trazendo sempre a universidade, as indústrias, né, e o poder público, porque o poder público tem essa força de fazer as conexões acontecerem. Sim. Então esse é o grande trabalho que eu acho que o parque talvez seja um dos mais importantes, é criar essa sinergia entre esses atores, né, para que os desenvolvimentos ocorram. E de forma rápida e integrada, bacana isso aí, muito bom. Nem sempre rápido, mas... Às vezes é bem moroso. Mas é bem mais rápido que se você estivesse fosse sozinho. Por conta. Você falou sobre que essa cultura brasileira é interessante, que às vezes as pessoas, amigos, empresários, tudo isso, falam, você me ajuda a tirar uma ideia do papel? Eu falo, mas você já colocou a ideia no papel? Se você não colocou, não dá para a gente tirar. É bastante interessante, porque nós recebemos, olha, acho que por mês, acho que umas 20 ou um pouco mais visitas, né, de empresários, né, ou empreendedores, né, que buscam ajuda, né. Muita gente ainda de Sorocaba, na nossa região, não conhece o parque, não consegue entender a dimensão que aquele equipamento tem, que ele pode ajudar, né. Tanto é que eu te agradeço, você e sua equipe, nos dando esse espaço. É importante a gente poder divulgar para o cidadão que ele tem um grande equipamento aqui na cidade. Se você imaginar que de mais de 5.500 cidades no Brasil, só 65 tem parques tecnológicos, nós somos privilegiados. E com a estrutura do de Sorocaba, uma estrutura fora de série, Eu posso dizer que nós estamos entre os 3 melhores do Brasil. Tem uma estrutura fantástica. Desculpe. Então isso, né, é um trabalho extremamente importante que a gente faz, com responsabilidade, né, onde a gente procura efetivamente contribuir, né, com o empresariado, com aquele cidadão que tem um sonho. Eu sempre falo isso, né, quando você recebe um empreendedor ali, você vê que ele tem um sonho e nós temos que ajudá-lo, né, a criar transformar esse sonho em realidade. Esse é o grande papel do Parque Tecnológico, né, conectar. Sim. E ajudar a construir. Bacana. Hoje o que está muito em evidência, inteligência artificial, blockchain, o Parque Tecnológico já utiliza essas tecnologias também, já oferece? Sim. Efetivamente, inteligência artificial não é uma coisa tão usual, porque é uma coisa muito nova, né? Nós estamos até estudando em criar um laboratório junto com as universidades públicas para a gente desenvolver mais esse trabalho, ainda mais uma inteligência artificial ligada à indústria. Nós temos aqui em Sorocaba mais de 2.500 indústrias e todo no entorno, né, na região metropolitana, mais de 4.000. E nós temos aqui ótimas universidades que atuam no segmento industrial. Então, a inteligência artificial, com essa finalidade, nós estamos estudando para criar um laboratório. Muito bom. Hoje, efetivamente, a gente trabalha pouco com IA, mas é na questão de informação, que é um IA que já vem na área de TI, né, que ele já vem bem mais desenvolvido, mas nós queremos fazer um trabalho específico para a indústria mesmo. Blockchain é a mesma coisa, né? A gente também já vem empregando isso nesse processo, por exemplo. Sim. No processo que nós temos para as startups, a gente aplica também essa metodologia para que o próprio empreendedor comece a entender essas novas linguagens de desenvolvimento. Ô Nelson, nós temos na nossa audiência muitos empresários que têm indústria, e nós sabemos que a indústria, a tecnologia está chegando de uma forma muito rápida. Já se fala em indústria 4.0, automação.
como que o Parque Tecnológico pode, até eu gostaria que você deixasse essa mensagem para os empresários que estão nos assistindo, como que eles podem procurar o Parque Tecnológico para conhecer mais essas tecnologias, para implementar, porque o que a gente percebe é assim, você falou sobre o número de indústrias em Sorocaba. Sorocaba é um polo industrial muito forte, mas ainda a gente percebe que muitos proprietários dessas indústrias têm um pouco de receio ainda de implementar essas novas tecnologias. O que você pode falar para eles sobre isso? Algumas coisas, né? Bom, dentre elas, é que nós temos o primeiro centro de excelência em tecnologia 4.0 para a indústria do Brasil. Bacana. Esse foi um projeto desenvolvido juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, projeto que começou em 2021. Nós temos um laboratório fantástico para colaborar nesse sentido. Legal. Isso é uma situação. Segunda, eu entendo que o empresário ele precisa entender o seguinte, ele paga impostos, isso que foi criado, esse parque tecnológico, proveniente de impostos, tá certo? Então ele tem que buscar ajuda. Sim. Ele não pode imaginar que porque ele é pequeno, porque muitas vezes você fala com um empresário pequeno, para mim não dá, eu tenho que comprar, tenho que vender. Não é minha realidade. Não pode, não pode. Eu lembro que quando eu cheguei, até se você me permite, eu cheguei em Sorocaba em 1991, eu tinha uma metalúrgica e eu via na televisão a propaganda da Ciesp, Fiesp, Sim. que tinham reuniões. Eu falava, mas isso não é para mim, isso é só verdade. para empresa grande. É isso que pensa, e não é. Né? Depois eu falei, não, eu vou lá. E fui, me ajudou muito, fui diretor, fui presidente, enfim, da regional. Então o que eu sempre digo para o empresário é para que ele saia, ou se organize para ele ter um tempo para ele visitar o Parque Tecnológico. Para conhecer, né? Para conhecer, porque ali ele vai ver tanta novidade que muito provavelmente, eu tenho quase certeza que alguma coisa ele vai poder aplicar. Nós temos hoje lá um sistema que está na internet, posso falar? Pode. www.cet40.org.br, que se ele entrar nesse site, em 10 minutos, ele respondendo algumas perguntas, ele vai conseguir verificar e vai ter um resultado do nível de maturidade, de inovação que bacana. E tecnológica que ele tem na empresa dele. E com essa conclusão que esse relatório dá, vai dizer para ele, olha, você tem que buscar capacitação, você tem que buscar novas tecnologias, você tem que buscar mais recursos públicos, e ali a gente consegue dar uma lista de onde ele pode buscar isso. Mas eu sempre digo o seguinte, independente desse site que eu dei, vá visitar o Parque Tecnológico. Nós temos, por exemplo, todas as quintas-feiras um programa chamado Parque Aberto, que você pode ligar para o Parque Tecnológico, ou entra no site www.parktecsorocaba.com.br. Você entrando ali, você pode se inscrever. Sim. E você tem uma hora marcada para você conhecer. Mas independente disso, de primeira mão, qualquer um que for ao Parque Tecnológico, mesmo sem avisar, vai ser atendido por alguém. Bacana. Ele vai poder ali conhecer um pouco, trocar uma ideia com um técnico, falar das suas dificuldades e a gente, de alguma forma, vamos buscar dar um caminho para ele e auxiliá-lo. Isso é fundamental. Você que está nos assistindo, conheça o Parque Tecnológico, porque vai fazer muita diferença. As novas tecnologias estão varrendo literalmente muitas empresas, muitas indústrias, e para a sua não ficar entre essas, tem que ter essas inovações e esse contato com certeza. E se você me permite, eu sempre procuro falar uma coisa assim. Como eu disse, eu fui empresário no setor metalúrgico por 30 anos. E eu sei como é, porque eu também sofri. Sim. Eu também não tinha tempo. Então, o que eu digo é o seguinte, não percam tempo. Porque hoje, você não concorre com o teu concorrente da esquina ou do outro bairro. Verdade. Você concorre com o mundo. Com o mundo. E você só vai poder ter condições de concorrer se você se atualizar tecnologicamente, capacitar seus funcionários. Mas um funcionário para mandar fazer um curso é caro. Não é caro. Você mandando ele fazer o curso correto,
ele vai corresponder e vai se pagar facilmente só naquilo que ele vai te entregar. Exatamente. Então, essa é sempre um toque que eu dou para o pequeno, para o micro, para o médio, ou seja, para o empreendedor de forma geral. Procure um tempo da sua vida, do seu dia a dia, para você procurar se informar, né? Eu tenho um exemplo muito prático. Eu gostava muito de ir em feiras. Eu lembro que a minha esposa falava, mas você vai na feira para quê? Que você não vai comprar nada. Mas às vezes eu via um pequeno detalhe, sim, que aquilo, puxa, eu memorizava, levava para minha toda fábrica. A diferença. E, puxa, vamos comprar, vamos buscar, vamos ver. E fazia muita, pagava-se aquele tempo que eu disponibilizei para ir, estava pago. Então, procurem entender dessa forma. Hoje o seu concorrente não está mais no seu bairro, não está na tua cidade, não está no teu país, está no mundo. Exatamente. E você só vai poder conseguir concorrer com ele se você se atualizar tecnologicamente. Exatamente. Eu costumo dizer que o empresário atual sempre foi assim, mas agora acho que numa proporção maior, ele divide o tempo entre tendência e pendência, só que as pendências são tantas que falta tempo para ele acompanhar as tendências. Até porque ele não se prepara. Exatamente. Né? Ele não vai fazer um curso. Não, mas eu vou fazer um curso, como que eu vou deixar 2 horas na minha empresa? Se ele achar que ele deixar 2 ou 3 horas por semana, se ele sair da empresa ele vai ter problema, alguma coisa está errada. Eu sempre falo isso. Se você sair fora para fazer um curso, ou para se especializar, ou para visitar uma feira, que você vai ficar meio dia fora, se isso é um problema para você, tem alguma coisa errada mesmo no teu negócio. E é isso que eu sempre falo. Bacana. Nelson, fala um pouco para a gente agora sobre a sua visão do futuro para o Parque Tecnológico de Sorocaba. Olha, como eu disse há pouco, né, nós estamos hoje, com toda certeza, entre os 3 melhores parques. Nós estamos hoje fazendo uma ampliação bastante significativa, porque quem não conhece o Parque Tecnológico, o projeto inicial ele era um prédio redondo, que em 2012 ele foi inaugurado, mas só a metade. E hoje nós estamos ampliando mais 1/4 e eu tenho certeza que até 2026 nós vamos estar com esse círculo totalmente concretizado. Mas fora isso, nós temos lá 400 mil metros de áreas de terrenos, né, onde nós estamos colocando toda a infraestrutura de pavimentação, energia, para que as empresas de tecnologia, empresas que estão entrando nesse segmento, possam se instalar. E eu sempre digo que a grande vantagem de você estar num parque tecnológico é que ali você vai ter muito próximo de você, que você não vai precisar ficar um dia inteiro fora. Sim. Você vai ter pesquisador, né? Você vai ter laboratórios, você vai ter visitas de muitas grandes empresas, onde você pode se conectar, né? Nós tivemos, por exemplo, sábado, uma visita lá de um fundo de investimentos de Oman, né? dos reis lá de Oman, que querem investir no Brasil, souberam do nosso parque tecnológico. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, e no sábado eles vieram nos visitar, né? Então isso demonstra, gente, que o nosso parque ele é um parque hoje que está sendo visto, né, dentro do nosso ecossistema de inovação. Muito bem conceituado, né? Muito bem conceituado. Então o que a gente prevê para o futuro? Nós vamos ter, eu não tenho dúvida, em mais 5 anos talvez tenhamos aqui o melhor dentro dos pilares que nós atuamos, né, que é o tecnologia 4.0, energias renováveis, né? Nós vamos ser talvez o melhor parque do Brasil. Bacana. Né? Nós temos hoje, só para completar, uma usina fotovoltaica que nós fizemos com um parceiro nosso, uma usina que produz 10 megawatts por ano de energia, né? Que dá para abastecer mais de 3.500 casas, né? Então, isso para as empresas que se instalarem lá, ela poderá ter essa energia limpa, né, que é o nosso caso. E isso é uma condição extremamente, com um custo de 20% mais baixo do que fosse utilizar a energia das redes, das concessionárias. Então, esse é o que eu vejo. O nosso parque, nós temos um projeto bastante importante. Olha mais uma coisa, pessoal.
Vou falando, eu vou me empolgando, Sim. você me perdoe. Fique à vontade. Só esse ano, as empresas que vão se instalar na área externa do parque vão investir 340 milhões e vão gerar quase 1.000 empregos. Empregos técnicos, né? Que isso que é muito bom para a cidade. Legal. Né? E nós estamos falando direto, 1.000 empregos e 3.000 empregos indiretos. Então, tenham certeza que nós aqui de Sorocaba, temos o privilégio de ter um equipamento que vai levar o nome da cidade ainda muito para frente. Tem algum case que você possa citar? Se você quiser citar o nome da empresa, cita, se não, só a história. Nossa, agora você me pegou. Mas São muitos. Tem muitos cases, desde São muitos. pequenos. Bom, nós temos, por exemplo, uma empresa que era um engenheiro que atuava numa grande empresa que fazia pás eólicas. Todos sabem quem é. E essa empresa teve problemas, fechou. Então ele criou uma empresa para fazer o quê? Inspeção de usinas eólicas. Bacana. Como você faz, todos sabem que uma usina eólica, ela tem são aquelas pás, né, que fica gerando energia, que fica ali a 80, 100 metros de altura hoje, mas naquela época era pás que ficavam a 60, 70 metros de altura. E você, com o passar do tempo, você tem que fazer inspeção. Sim. Né? Para ver se não tem trinca ou algo nesse sentido. E como você fazia isso? Um alpinista subia com cordas e ia fotografando em pontos críticos. Todos os pontos. E aí a pá ficava na horizontal, alguém entrava lá dentro da pá, se arrastejando e ia tirando fotos. E essa avaliação, em 5 horas, estava pronta, de uma torre. Esse rapaz desenvolveu um sistema com drones e robôs, carrinhos robôs, que o drone, hoje ele vai nesses locais que não tem sinal de internet, ele usa uma internet do Elon Musk, aquela Starlink, senta numa barraca, vai com o drone na área externa, fotografando tudo, depois sobe, para, ele põe um robô, um carrinho, que entra até a ponta da pá, fotografando, tirando o raio-x. Fantástico. Em 1h30 ele entrega o relatório daquela torre. Então hoje é uma empresa que começou pequena, um engenheiro, estão hoje com mais de 200 funcionários e tem 65% do mercado brasileiro fazendo essas inspeções. Então esse é um pequeno exemplo, que é uma empresa que não tem muitos anos, né, mas está muito bem cotada no Brasil. Tem outras, né? Outras tantas. Uma outra empresa, por exemplo, que desenvolveu uma inteligência que ele consegue detectar vazamento da rede pública com 97% de precisão. Olha só. Está lá no parque também, atua para várias prefeituras, porque hoje um dos grandes problemas de tratamento de água é você perder a água já tratada. Sim. Que gira entre 20% e 40%. Hoje, Sorocaba ainda tem uns 20% de perda. Eu gostaria agora, antes, eu ia falar para você deixar a sua mensagem final, mas antes eu gostaria de entrar em um assunto até pela sua expertise. Como você vê o mundo dos empregos agora? Você que está nessa área de tecnologia, você acompanha todas essas mudanças do cenário do mercado de trabalho. Qual é a sua opinião sobre as mudanças no mercado de trabalho daqui para frente? Então eu vou dar para você alguns spoilers e algumas informações. Hoje, por exemplo, nós recebemos o secretário de Santana do Parnaíba, secretário de Desenvolvimento, que eles têm o mesmo problema, falta de mão de obra. Falta de mão de obra qualificada. E recebemos a semana passada a secretária de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Qual o problema? Falta de mão de obra. Bom, nós temos aqui em Sorocaba, já fizemos 37 edições do Mutirão de Emprego. Então, para quem não sabe, toda a última terça-feira do mês, no Parque Tecnológico, se reúnem ali mais de 50 empresas oferecendo vagas, onde as pessoas, num único lugar, ela pode ter 50 possibilidades de entregar um currículo. E se não tem currículo, nós vamos ensinar como fazer um currículo. Se não saber se apresentar, nós temos um curso de como se apresentar numa entrevista. Enfim. O que eu digo hoje é o seguinte:
Infelizmente, a gente vê muito isso lá no parque, nesses mutirão de emprego. Eu falo assim, eu faço uma pergunta, você veio aqui para quê? Eu vim para ajudante geral. Eu falei, tá bom, o que mais você sabe fazer? Não sei fazer mais nada. Então as pessoas tinham que procurar se capacitar em outras áreas. E hoje nós temos a Unitem, por exemplo, que é uma... Oferece muitos cursos. Oferece vários cursos gratuitos. Nós temos o Sebrae, nós temos o Senai, que oferecem cursos gratuitos. E as pessoas não estão buscando alternativas. Então, nós tivemos um exemplo, a questão de 4 meses atrás, o Hotel Fasano, que tem aqui em Porto Feliz, Sim. eles têm, precisava de... Eu estou dando exemplo, desculpe de eu falar o nome da empresa, mas Hotel Fasano, um hotel referência Sim, mundial. Estrutura. 170, precisava de 170 profissionais. E no auditório tinham lá umas 700 pessoas. A pessoa estava se apresentando, explicou que era o hotel, precisava de arrumadeira, todos esses aí sem experiência que eles iam dar treinamento. 9 pessoas se expuseram. Então, esse eu acho que é um grande problema, né? Primeiro, né, tentar se capacitar em outras áreas de forma gratuita, que tem muitos empregos. Segundo, pensar o seguinte, emprego são oportunidades. E muitas vezes você ter que sair da Zona Norte para trabalhar na Zona Sul, paciência, é um pouco mais longe? Realmente é. Mas não se pode perder oportunidades. E o jovem hoje, ele não quer... Eu entendo que ele não quer trabalhar longe, mas só que se precisa trabalhar. Então, por exemplo, a semana que nós tivemos lá, nós tínhamos 2.200 vagas disponíveis, compareceram lá acho que 1.300 pessoas e saíram 800 pessoas com emprego ou com entrevista marcada. Encaminhadas. Certo? Encaminhadas. E esse é o trabalho. Agora, as pessoas, eu falo sempre, vocês têm que procurar, gente, isso aqui é um... Eu estou passando isso para os teus ouvintes, procurem se capacitar em outras áreas, né? Não fique achando, porque você sempre foi ajudante geral, que você não pode ser um açougueiro. Nós tivemos 2 grandes supermercados, precisando de 25 açougueiros. Salário inicial, 3 mil. Um salário de um açougueiro top, 5 a 5.500. Muitas vezes, se ele fosse trabalhar de ajudante numa fábrica qualquer, ele ia ganhar R$ 1.600. Exatamente. Então, não conseguimos atender, aí lá na Unitem, né, os 2 supermercados colocaram 2 açougueiros, montamos uma estrutura para dar curso para as pessoas para essa formação. Contratar. É isso. Não é fácil mesmo. Então, a questão de emprego hoje não é um problema de Sorocaba, não é um problema de Brasil, é um problema mundial. Então, na verdade, né, como eu te disse, nós temos aqui dentro de Sorocaba a Unitem, né, SESI, Senai, Senac, muitas instituições. Sebrae, muitas instituições que fornecem, né, cursos gratuitos. Então, aquela pessoa tem, eu sempre, todas as nossos mutirão de emprego, eu procuro falar isso. Procurem buscar alternativas, né? Alternativas e aprendizado. Não é que você sempre foi um ajudante geral, que você vai querer ser ajudante geral o resto da vida, né? Muito provavelmente você possa fazer um outro curso de pedreiro, um curso de marceneiro, né? Um outro curso, ou uma costureira, uma cabeleireira, enfim. Estou dando alguns exemplos que isso, com certeza, no momento que você vai ter mais uma alternativa. Exatamente. Não é isso? Muito bom, interessante. Mas eu entendo que o grande trabalho que os governos têm que fazer é incentivar, né, essas questões de buscarem alternativas e, obviamente, buscar outros conhecimentos para você ter algumas vantagens. Exatamente. Eu até vou citar um case que aconteceu comigo, uma situação. Em 2019, eu estava na região sul, a trabalho, e aí uma amiga, ela havia acabado de ser desligada da empresa, iria receber o seguro-desemprego,
E ela falou para mim, e agora, o que eu faço? Porque a tecnologia já estava começando a bombar. Eu falei o seguinte, faça um curso de mandarim. Você vai gastar 5 meses para começar a falar mandarim. É o prazo que você tem do seguro-desemprego. Mas onde eu vou conseguir? Faz na internet, tem no YouTube, os cursos gratuitos de mandarim. Ela aprendeu a falar mandarim, claro, em 5 meses você não domina, mas já tem uma base, e hoje ela trabalha como tradutora na Huawei. Aprendeu pelo YouTube. Falta das pessoas terem esse desejo. Tem que querer. Ter esse desejo, senão não funciona. Eu acho que isso é o fundamental, né? Não se acomodar, né? Porque eu sempre digo que o que dignifica o homem, né? O homem, a mulher, a família, é você ter a possibilidade de ter um emprego, né? Levar lá o seu pão, cobrir as suas necessidades com o emprego que você obviamente atua. Agora eu gostaria que, em 2 partes, primeiro você deixasse a sua mensagem para o pessoal lá do Parque Tecnológico, as empresas que estão incubadas, o pessoal que trabalha por lá, o pessoal que utiliza lá inicialmente. Bom, primeiro eu quero até fazer um agradecimento aqui, né? Isso tudo que o Parque vem fazendo e vem se projetando, não é o Nelson, né, que está fazendo isso, mas sim a nossa equipe, né? Nós temos uma equipe lá, tanto do nosso próprio parque, eu tenho uma empresa que é a agência Inova Brasil, é uma agência que nos ajuda, né, toda essa questão da gestão do parque, né? Legal. Eles nos ajudam lá, então eu tenho que agradecer toda a nossa equipe, né, pelo trabalho brilhante que a gente vem fazendo. Quero agradecer também o prefeito, né, pelo apoio que ele nos dá. Ele nos dá um apoio total, né? Ele acredita no nosso trabalho, ele entendeu a importância que um parque tem para uma cidade, né? E também agradecer as empresas que lá estão, né? Como eu disse, nós temos lá 50 empresas dentro do prédio, nós temos mais 4 na área externa, estão vindo mais 5 empresas, né, que vão, como eu disse, investir lá 340 milhões, né? E obviamente eu quero aqui deixar um convite, se você me permite, né, que as pessoas, né, que os cidadãos, que os empresários, né, que os empreendedores fossem nos visitar, né, para entender um pouco a grandeza que aquele ambiente é, né? Imagina uma área de 1.800.000 metros, nós temos um parque lá, um prédio extremamente moderno, redondo, com todas as salas de vidro que você vê as pessoas trabalhando, é extremamente bonito. Então o convite está feito a todos vocês, aproveitem essa oportunidade que nós temos aqui um grande equipamento que nos ajuda, mas vai ajudar muito a nossa cidade. Eu confesso que eu sou apaixonado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba e a estrutura dele, o formato dele é idêntico ao headquarter da Apple, né? Eu acho, a Apple copiou eles copiaram a gente aqui. É fantástico. Eu conheço lá, já fui algumas vezes lá, tem uma estrutura fantástica, vá conhecer porque vale a pena. Nelson, gratidão, obrigado por nos conceder essa entrevista. Espero ter você mais vezes aqui para a gente transmitir um pouco desse conhecimento, um pouco mais desse conhecimento seu para os nossos espectadores. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Agradeço imensamente a oportunidade que você nos dá, né, porque é importante para nós podermos transmitir à população, aos seus ouvintes, aquilo que nós fazemos lá, que é um trabalho que não é fácil, porque eu sempre falo que a inovação, a pessoa ela só consegue entender a hora que ela usa. Né? Exatamente. E a gente pensa muito em poder proporcionar para as pessoas essa possibilidade. Então, eu agradeço imensamente, agradeço a sua equipe, o parque está de portas abertas para vocês, e é isso. Quando me chamar, eu venho. A todos vocês que nos acompanham, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica ligado na nossa programação, sorocaba.eltv.digital, tem todas as entrevistas, os conteúdos lá da ELTV Sorocaba. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.